Começou. É ali, tá? Aí. Oi, gente do Facebook. Estamos conectando aqui. Deixa eu ligar no Instagram. Temos muitas câmeras. A gente vai dividir um pouco aí as atenções. Hoje a internet resolveu não funcionar no meu computador para ajudar, então a gente tá com um plano B aqui, mas acho que vai dar tudo certo. Aí vocês vão falando se vocês estão ouvindo bem a gente, se a imagem tá boa, que aí a gente vai tentando melhorar. E também, como sempre, vocês podem ir mandando as perguntas e tudo mais, que conforme a gente conseguir, a gente vai respondendo. Acho que tá tudo certo. Bom, gente, olá! Agora que tá tudo conectado. Pra quem não me conhece, eu sou a Lívia, aqui do De Bem com a Fibro. E hoje eu tô com a Pri, uma convidada super especial pra gente falar sobre gravidez e fibromialgia. Que é um assunto que, assim, eu recebo muito na página, pelo canal, pelo Instagram. Eu recebo muita pergunta de muitas mulheres, assim, que ainda não são mães e querem ser mães e tem esse medo, né? Essas dúvidas de como que vai ser lidar com isso. Então, eu recebi várias perguntas, algumas eu vou poder responder, porque são um pouco mais técnicas, são perguntas mais relacionadas à doença mesmo. Mas enfim, as perguntas da experiência, eu já não posso, porque eu não tenho nenhum filho, né? Além de um cachorro. Mas a Pri, ela tá cheia de experiência. Ela tem 3 filhos. E ela, enfim, a gente tava conversando aqui e ela me contou coisas muito legais sobre, né, toda essa trajetória. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, bom, se apresenta aí, Pri, conta. Bom, Quem é você, de onde que você veio, como a gente se conheceu. a gente se conheceu tem um ano, né? Um ano e pouquinho. Já fez mais de um ano, né, que o workshop foi... Foi um workshop que a gente fez, tem um ano, foi um pouquinho depois que eu descobri a fibro e eu não sabia o que fazer com ela, né? Então, a Heloísa tava com tava com meses, na verdade. Então já tava... Foi em julho do ano passado. Foi em julho, ela tava com... ela tava com um ano e pouco. Eu falei assim, nossa, tô com 2 filhos e tô com a fibromialgia. Como é que eu vou cuidar das minhas crianças, né? Porque a gente pensa, fala, tá, depois que a gente vira mãe, a gente não pensa mais na gente, a gente pensa neles. Tenho crise atrás de crise, como é que eu vou cuidar, né? E eu sempre pensei nisso. Dor vem metade da mente da gente. Vem da parte de controlar as emoções. Como é que eu vou cuidar da minha pequenininha se eu não consigo cuidar de mim? Né? Eu acho que essa é a principal dúvida quando a gente vira mãe. Né? Então aí eu fui fazer esse workshop com a Lívia. Foi assim um negócio fantástico. Né? Porque a minha mãe tem fibromialgia. Né? Então eu sempre falei pra ela, mãe, você não controla as suas emoções. Vai aprender a controlar as suas emoções, porque fibromialgia é coisa da sua cabeça. Quando a gente escuta falar em fibromialgia, a primeira coisa que a gente fala é coisa da sua cabeça. Então aí eu comecei a entender que fibromialgia não é exatamente só coisa da sua cabeça. Mas a gente conhecendo a cabeça da gente, a gente aprende a controlar muita coisa da fibromialgia. Com certeza. Né? Então, de lá pra cá, eu aprendi muito sobre mim, aprendi muito sobre a fibro e consegui melhorar muita coisa. E nesse meio tempo apareceu mais um. Já não contente. Não contente, em agosto eu engravidei de novo. E aí passei mais... Pri, eu só tô arrumando umas coisas. Passei mais um sufoco, porque foi uma gestação muito difícil, né? Eu tenho um histórico de gravidez aí bem complicada, porque além da fibromialgia eu tenho transtorno bipolar. Desde pequenininha, né? Minha mãe conta que eu tinha lá uns 4 anos de idade, já mostrava sintomas de depressão desde pequena, né? Então, você se trata já fazia muito tempo já? Olha, eu comecei a tomar antidepressivo na adolescência, né? Então eu já era aquela adolescente que sofria bullying na escola, eu já era aquela que era retraída, né? Que já tinha dificuldade de relacionamento desde pequenininha, né? Então já dava trabalho para minha mãe, né? Então já foi uma coisa bem complicada.
Eu tomo, acho que eu comecei a tomar tinha 12, 13 anos por aí. Nossa, Tem uns 20 anos de bastante terapia tempo nas já, costas, então já foi um negócio bem complicado. E a minha primeira gravidez, o Cadu agora tá com 3 anos e meio. Uhum. Ele foi planejado. Uhum. Eu só não contava que ia ser tão difícil. Mesmo tendo parado os remédios, tudo bonitinho, eu só não contava que ia ser tão difícil. A medicação do transtorno A bipolar, medicação do né? transtorno bipolar. Então, tive muito problema de depressão, foi bem complicado. Você não tinha fibra ainda? Não, a fibra foi aparecer depois da segunda gravidez. Uhum. Que aí eu percebi que a Heloísa começou a ficar muito pesada para carregar, né? Que acordar de noite para cuidar dela foi ficando cada vez mais complicado. Primeiro você vai atribuindo o cansaço. Uhum. Realmente, mães ficam muito cansadas. Uhum. Vai ficando lá pelo 3º mês, por aí o cansaço fica um negócio muito difícil. A privação de sono é bem pesada. Uhum. Então, e como eu tive depressão pós-parto do Cadu, então você vai atribuindo, deve ser só isso. Mas as dores foram ficando cada vez mais difíceis. Aí chegou uma hora e falei, não, tem que procurar um médico. Aí você descobriu. Eu fui com uma guia de ultrassom, era ultrassom do ombro, do cotovelo, da mão, do joelho, do pé. A moça do laboratório olhou assim e falou assim, tinham 7 ultrassons para fazer. E não deu nada. Uhum. Né? Aí você começa aquela peregrinação. Né? Você vai de consultório em consultório. Como a minha mãe tem fibromialgia, ficou um pouco mais fácil. Tá. Que eu fui, né, depois que eu tive que mudar de convênio para poder atender o convênio dela. E aí eu fui na reumatologista dela. Aí ficou muito mais fácil. Ela já foi na mosca. Já sabia. Ela já fez os exames certinhos, já foi nos pontos certinhos. Ela falou, é fibromialgia. Aí você foi diagnosticada com um bebê recém-nascido. De 3 meses. Nossa. Nossa, muito difícil. No começo, a reação foi me entregar. Uhum. Né? O que eu vou fazer da minha vida com 2 filhos? Eu me escondia da minha filha, que queria meu colo, porque eu não conseguia pegar ela no colo, eu não tinha força para pegar. Nossa, imagina, né? Acabou de descobrir a fibro, um bebê, com todo o histórico da outra gestação também complicada. Acertando a medicação de volta, né, da bipolaridade, porque leva um tempo, você para de tomar durante a gravidez, o ajuste leva uns 3, 4 meses até voltar ao que era. Sim. Deixa eu aproveitar para já falar da medicação, porque eu recebi muitas perguntas aqui, né, gente, sobre... Enfim, eu tinha pedido para vocês falarem as dúvidas, né? Então, uma era em relação à medicação, porque muita gente fala, mas como que eu vou fazer? Eu vou ter que parar a medicação, eu vou sentir mais dor, né? Vou ter que parar meu tratamento. Até conversei com alguns médicos em relação a isso. Algumas medicações realmente têm que ser interrompidas. Isso varia muito, né? A gente estava até aqui conversando que depende do médico, às vezes não tem uma regra, porque é tudo uma avaliação. Não tem consenso, né? Não tem a não ser as medicações realmente que são prejudiciais, né? Que causam danos ao feto e tudo mais, é uma questão de risco. Então, o risco nesse medicamento é maior, o risco nesse é menor. Então, tudo tem que ser feito com uma certa conversa e um consenso com o seu médico. Mas, de fato, algumas medicações provavelmente têm que ser interrompidas. Algumas né? são muito prejudiciais para o feto, causam malformação, e essas não se pode tomar. Né? Mas, para muita coisa, a atividade física resolve metade dos problemas. Sim. Aquela famosa caminhadinha de meia hora, que é indicada para toda gestante, melhora tudo. Sim. Eu não pude fazer isso porque eu tinha problema de pressão baixa. Por causa da pressão baixa e da hiperimese, que eu vomitava demais, eu cheguei a desmaiar indo no mercado comprar pão. Nossa. Né? Então, gente, a Pri, ela tá aqui um combo de informações, porque tudo que podia acontecer, aconteceu. Então... Eu dei susto em todo mundo, né? Então, eu não podia dirigir, porque eu passava mal. Eu não podia sair sozinha, porque minha pressão caía demais. Nessa última gravidez. Nas duas últimas. Né? Na primeira, meu problema foi só a depressão. Mas nas duas... Só, como se fosse... É que diante da dificuldade das outras, a depressão acaba sendo pouca coisa. Mas como eu tive hiperimese nas duas, então eu dei muito susto, porque eu não comia. Eu vomitava muito, né? Na segunda gravidez, eu só não engordava. Então o susto foi pequeno, né? Mas eu chegava eu ficava muito fraca. Então,
Porque todo mundo, meu marido ficava muito preocupado. Né? Porque, poxa vida, você não come, você tá com o bebê dentro da sua barriga, que precisa dos nutrientes, e você não tá comendo. O cheiro da comida me embrulhava o estômago totalmente. E foi assim até na véspera do parto, eu tava vomitando. Nossa. Ele falava pra mim, me fala o que você quer comer, que eu vou providenciar. Você quer comer o quê? Quer um misto quente, quer pizza, quer comida chinesa? A gente faz. Eu não conseguia chegar perto do fogão pra cozinhar. A gente nunca comeu tanta pizza na vida, porque o dia que eu falava, não, eu quero cozinhar alguma coisa, tá ótimo. E na segunda, eu emagreci 6 quilos. Né? Depois eu consegui repor o peso até o final da gravidez. Geralmente o problema é que a pessoa engorda, né? É, o meu caso... E você fala um pouco dessa questão da medicação, que você fez a pausa, né? E transtorno bipolar é algo que essa última gravidez ela foi meio de surpresa. Foi. Então você teve que fazer uma parada brusca, né? Foi uma parada brusca. A segunda também foi uma parada brusca, né? Eu soube que... Tanto que quando a mulher sabe que ela tá grávida, ela vai ao ginecologista. No meu caso, eu fui no psiquiatra. Né? Que tinha que ver o que vai fazer com a medicação. Tem a medicação que eu tomo, eu sei que ela é teratogênica, ela faz mal pro bebê. Então a primeira consulta era no psiquiatra. Não dá tempo de fazer o desmame. Corte brusco. Então o primeiro susto é... Como que eu vou reagir? Existe um desmame brusco, ele já dá os seus efeitos colaterais. Então já começa por aí. Né? Você tem aquelas 2 semanas assim que... Terríveis. Você tem que respirar fundo e ter paciência. O que faz segurar é o amor pelo bebezinho que tá ali. Né? Que tem que ter muita paciência. Todo mundo que tá em volta tem que ter paciência com você. Sim. Porque você já tem o incômodo da gravidez. As primeiras semanas são difíceis. Pelos enjoos, as dores de cabeça. Tem mulher que não tem nada, é lindo. É o céu na terra. Agora tem mulher que... Terrível. É uma TPM constante. Isso, inclusive a gente estava aqui conversando sobre isso, porque eu também pedi para as pessoas me enviarem as experiências com a gravidez com fibromialgia. E aí eu recebi muita mensagem diferente, assim. Eu tava falando com a Pri que não tem um padrão. Teve gente que me falou, nossa, não, foi maravilhosa a minha gravidez. Teve gente que falou, não, foi terrível, senti muita dor. Teve gente que falou, não, melhorou a dor. Então, assim, e depois eu perguntei para outras pessoas que não têm fibro também, e as respostas foram muito parecidas. Então a gente estava aqui conversando sobre isso, de que é muito mais uma questão do organismo de cada mulher do que a relação com a fibromialgia em si. Porque tem gente que não tem fibro e tem uma gravidez terrível. Tem gente que tem fibro e a gravidez foi ótima. Eu ouvi coisas do tipo assim, quando você estiver grávida, você vai se preocupar tanto com seu filho que você não vai se preocupar com a fibra. Como se a fibromialgia fosse uma coisa voluntária, né? Como se fosse assim, não, hoje eu quero ter crise, hoje eu não quero. Hoje eu não vou me estressar com isso. Hoje eu tô desocupada, eu vou ter uma crise de fibra aqui. Né? Eu não tenho nada pra fazer, quero ter uma crise. Então, é muito relativo. Eu tive crises de ter que ir no hospital tomar medicação na veia. Por sinal, quando eu não estava indo tomar medicação pro enjoo, eu estava indo tomar medicação. Agora, nessa última. Né? Tinha dias que a mulher leva minha filha assim, mas escuta, eu já te dei medicação suficiente aqui pra... Ela fala, mas você quer que eu faça o quê? Né? Não posso fazer nada, eu tô com dor. Né? Ou eu tô com dor, ou eu tô vomitando, às vezes estão os dois juntos aqui, não tenho culpa. Né? Aí eu falava, me dá uma caixa de medicação pra casa que eu não venho. Né? É fácil. E aí você já estava podendo tomar essas medicações. Depois da 12ª semana, porque o risco são os 3 primeiros meses. Que é quando está formando os órgãos do bebê. Né? Depois que já está tudo formadinho, depois do 3º mês já está tudo formadinho, aí é crescimento. Então aí você já pode começar a tomar alguma coisa. Tanto que os antidepressivos já voltaram a tomar. Sempre conversando com o médico, né? Sempre buscando... Nada por conta própria. Pra não ter risco, né? Mas dá pra... Você achou que mesmo você tendo essa parada brusca, deu pra sobreviver? Dá pra sobreviver. Dá pra sobreviver. Aqui firme. Tô firme e forte, né? Não é nada do outro mundo. Precisa ter muita paciência, precisa ter apoio, compreensão, conversa de todo mundo, rede de apoio. As pessoas, né, ao seu redor, te entendendo. A gente precisa aprender a delegar as coisas, não querer resolver fazer tudo sozinha, aprender a se respeitar. Não tô com paciência para fazer, então não vou fazer. Né? Aprender a falar não. Isso é uma regra da vida, né? Mas na gravidez quando você tem filhos, você tem que aprender o que é prioridade para você. Né?
Muita gente acha que maternidade, mãe é aquele ser que pode tudo. Uhum. A sociedade acha que mãe pode tudo, Sim. né? Não, mãe não pode tudo. É isso que você estava falando, né? Que as mulheres, até as próprias mulheres esperam que a mãe, né, a mulher grávida, esteja ali firme, feliz e bem, e que maravilhoso que tá vindo um filho. E a mulher tem que estar radiante, grávida, com aquela barriga linda, e que é aquela história, todo mundo acha que barriga de grávida todo mundo pode passar a mão, e não é toda grávida que gosta. Não é toda grávida que gosta de estar grávida, né? E gravidez não é comercial de margarina, que é aquela coisa contente e sorridente para todo mundo. Então, cada um encara a gravidez de um jeito, e isso tem que ser respeitado. Né? Então, a mulher tem que aprender a se respeitar. Né? Existe uma imagem de gravidez que todo mundo pensa que é, e não é assim. Né? As dores da fibromialgia, elas são muito pessoais. Cada um vai sentir isso de um jeito. Se já sem estar grávida é assim, na gravidez, que é um poço de hormônio, e cada mulher vive isso de um jeito, tem que ser respeitado. Né? E a mulher, ela tem que se respeitar e tem que comunicar isso. Porque se ela não falar, os outros não vão saber. Exatamente. Não adianta ela querer viver o que os outros vão pensar. Não é assim que funciona. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. E Pri, fala um pouco, o pessoal perguntou assim sobre esse medo, né? Medo de ser mãe, medo de eu não consigo nem cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro? Que cuidados que eu tenho que ter? Como que eu vou aguentar carregar o bebê no colo, né? Conta um pouco da sua experiência. Medo de ser mãe, o primeiro filho é um pavor. Né? Você chega da maternidade... Tendo filho ou não, já Tendo filho ou não. Pavor. Eu cheguei com meu filho da maternidade, o primeiro, eu pus ele no berço e eu falei, e agora? O que eu faço? Eu nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. Eu falei, o que eu vou fazer com esse bichinho aqui? E pra quem tá chegando agora, gente, a Pri, na primeira gravidez, ela ainda não tinha filho. Eu não tinha, vai aparecer depois. Então, continuava, né, os mesmos medos, as mesmas... Eu era só uma mãe. Só uma mãe normal. Eu pus o Cadu no berço, fiquei olhando, sentei no quartinho bonitinho, tudo arrumadinho. Sentei na cadeira de amamentação, fiquei olhando. Falei, o que eu faço agora? Como é que é ser mãe, né? Porque no primeiro filho, você acha que você tem que ser aquela mãe... Eu já tinha lido todos os blogs de maternidade que tinham na internet. Então eu achava que eu tinha que ser aquela mãe... Perfeita. Né? Só que mãe não sai da internet sabendo ser mãe. Você vai descobrindo isso com o tempo. Né? Você sai tão crua quanto teu filho nasceu cru da sua barriga. Você sai uma mãe cheia de medo, inexperiente. Teu filho saiu dali cru, porque tem a teoria da esterogestação, que diz que a criança, na verdade, ela vai ficar pronta só depois dos 3 meses. Né? Ele só nasceu naquele ponto, porque se ele fosse nascer com a idade correta, ele não teria condições de passar pelo canal do parto. Porque a cabeça dele seria tão grande que ele não teria condições de nascer pelo canal do parto. Então, no comecinho o bebê, né? O bebê ele é cruzinho, ele é verdinho. Por isso que ele tem tanta cólica, por isso que ele chora demais. E por isso que ele precisa de mais de colo. E por isso que os 3 primeiros meses são um verdadeiro inferno para a mãe. Só que aquilo passa. É difícil. Ninguém fala sobre isso. Né? Porque a gente, graças a Deus, a gente esquece isso. A gente esquece. Por isso que a gente tem o segundo filho. Porque isso passa. E por isso que todo mundo fala depois, ai, que bonitinho. E ninguém comenta isso para as outras mães. Porque todo mundo esquece. Só lembra A gente só lembra da parte boa. Fica mais forte. Que bom, né? Fica. A gente lembra daqueles olhinhos bonitinhos quando a gente tá amamentando. Porque é uma delícia aqueles olhinhos gostosinhos olhando pra gente. A gente Nossa, a sensação, né, de pegar o seu filho, assim, deve ser incrível. Aquela sensaçãozinha gostosa, de quando ele para de chorar, fica olhando gostosinho pra gente. A gente não lembra que você ficou a noite inteira andando com ele no colo, que o braço dormiu, enquanto ele chorava, que já adormeceu todo o braço. A gente não lembra, se esquece. Né? A gente não lembra que você não sabe mais o que fazer para aquela criaturinha parar de chorar. Né? Do desespero que é você não dormir, de chorar cada meia hora, das cólicas. Isso, graças a Deus, a gente esquece. Que bom. Isso aí passa. É um incentivo, futuras mamães, acreditem. Isso passa. Né? Eu Conta do Sling. Porque a Pri já tá experiente, né? Ela já tava contando aqui umas dicas, porque... Realmente, para ficar segurando o bebê no colo, às vezes com a fibra, né? Cansa, pior. com a fibra cansa.
é muito cansativo, é muito dolorido, né? Uhum. Eu não conheci o sling com o Cadu na Que é primeira aquele gravidez. suporte, né? Pro O bebê sling, ficar em... ele é um pedaço de pano ele tem 5 metros de comprimento, então é só procurar na internet, tem várias amarrações que você faz para segurar o bebê. Então, você já pode colocar ele recém-nascido. Ele fica de pezinho, amarradinho, enroladinho assim, e dá pra você colocar ele pra amamentar também. É uma delícia. Você pendura o menino, criança no peito ali, Tá tranquilo. acabou, libera os braços e ele, como ele fica grudadinho no seu corpo, ele fica escutando seu coração, é tão confortável pra você e pra ele. Porque ele tá sentindo seu cheiro, tá escutando seu coração, Perto de você. tá pertinho de você, o balanço do teu corpo embala ele e libera os braços. Que legal. É uma delícia. Você continua fazendo suas coisas pela casa, eu lavo louça, passo roupa, faço comida com ele por ali, acabou. Quando não tem um colo disponível pra Duda, ela tá pendurada no sling, tá chorando demais, tá difícil de segurar, amarro ela ali, acabou. E ela tá com 3 meses. Ela vai fazer 3 meses. A Pri conseguiu escapar hoje pra vir aqui conversar comigo, porque tem 3 filhos, Deixei uma de ela com 3 o pai. meses. E os outros 2 estão na creche. Tá. Você também falou que amamenta deitada, né? Quando... A Duda, o leite secou cedo, porque eu tive um monte de complicação depois Cheguei em casa, o mais velho teve catapora, meio de reforma, todo o leite acabou secando muito rápido. Tudo, gente, acontece. Então, às vezes a gente até tava conversando disso, que fica esperando o momento certo, ou deixa eu me programar pra quando eu estiver melhor e tal, mas as coisas acontecem, né? Então, o outro filho pegou catapora, teve que reformar a casa, aí não sei lá o que mais que aconteceu, eu sei que aconteceu tudo. Foi aí, tudo né? ao mesmo tempo, então meu leite secou, né? Então, eu poderia ter tentado a relactação? Poderia, se eu tivesse tempo para isso. Porque a amamentação ela requer muita dedicação. Só que quando você já está no 3º filho, você tem 2 pequenos. O Cadu tá com 3 anos e a Luísa com 2. As medicações para ajustar, a fibra para lidar. É muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu falei, ótimo, se ela for para fórmula, alguém pode me ajudar. Já ajuda a diminuir a carga. Os 2 são muito pequenos, ainda exigem atenção. Né? E detalhe, os 2 ainda estão se fraldando. Então, nossa, é muita coisa junto, né? É. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, dessas escolhas, e de saber que talvez tenha que abrir mão de alguma coisa, né? Que tem muitas mulheres que têm um sonho de amamentar e tudo mais, então nesse caso, assim, você tem que pôr na balança, né? Que até a gente estava falando, às vezes até você estressada, a mãe estressada vai não cuida acabar de passando pro bebê, isso também vai piorar a situação inteira, né? Eu sou muito a favor da amamentação, eu acho que eu não tenho alimento melhor do que o leite da mãe, só que você tem que pôr na balança. Eu tenho 3 para cuidar, né? Eu tenho minha sogra, minha enteada, meu marido, tenho uma rede de apoio enorme, mas a mãe é a mãe. Né? Eles querem a mãe. Sim. Todos em cima da mãe ao mesmo tempo. Todos querem a mãe. Tanto que eu cheguei na maternidade, todo mundo queria ver a Duda. O primeiro banho da Duda foi no meio da sala, com os 2 pequenos, ajudando a dar banho na Duda. Ai, gostei. Né? Eles queriam dar banho da irmã. Então, eu falei, vou privar. Eu passei a gravidez inteira falando, olha, vai chegar a irmãzinha, vocês vão cuidar da irmãzinha. Quiseram cuidar da irmãzinha. Eu falei, então não seja por isso, vamos dar banho todo mundo na Duda. Então, legal. A gente não pode privar esse momento deles. Né? Eu acho muito importante que todo mundo participe. Né? Tanto que a Heloísa vive do beijo na Duda, abraço na Duda. Às vezes o abraço dela é até forte demais na coitada da Duda. Né? Mas é o carinho esmagado, né? Mais ou menos isso. Gente, deixa eu ver aqui, ó. Algumas pessoas perguntaram se a fibromialgia dificulta o fato da mulher engravidar, né? E não, a fibromialgia ela não causa nenhuma alteração no corpo que isso dificulte a gravidez. O que pode atrapalhar é o estresse, né? O estado emocional que a fibromialgia pode, né? Se você está num momento muito complexo, enfim, eu acredito que esse estado emocional pode dificultar a gravidez, mas a fibromialgia por si só ela não causa nenhum prejuízo físico, né? Assim, a gente sabe que não causa alterações. Tá aí a Pri com 3 filhos pra comprovar. E minha mãe, inclusive, também tem fibro e somos em 4 aqui em casa. Então,
Fiquem tranquilos que fibromialgia não tem a ver com fertilidade. Evitando a gravidez ainda, eu consegui ainda engravidar. Mesmo tentando evitar, ainda engravidou. Então acho que isso aí não é uma questão. Outra coisa, perguntaram se o aumento de peso da gravidez pode causar um aumento das dores, né? Aí eu acho que mais uma vez é importante ressaltar que cada organismo vai reagir de um jeito durante a gravidez, assim como cada organismo reage de um jeito diante da fibromialgia. O aumento de peso, sem ser da gravidez, né, o aumento de peso para alimentação e tudo mais, ele tem associações com o aumento da dor, uma por causa da sobrecarga no corpo, então nas articulações, tudo. Outra por causa do tecido adiposo, que ele é um tecido inflamatório, então uma pessoa que está acima do peso geralmente acaba liberando substâncias que não são muito boas no organismo, então tem essa relação. Agora, durante a gravidez, eu acho que, né, a não ser que seja um aumento de peso assim, muito fora do esperado, mas acho que tá mais dentro dessa coisa de depende de cada organismo. Então acho que é difícil a gente tentar ficar encontrando um padrão, se comparando com outras mulheres, porque mesmo mulheres que não têm fibro, isso vai ser muito diferente. É o mesmo cuidado que uma grávida que não tem fibro. Normal, né? Não tem coisa diferente, é o mesmo cuidado. Sim. A fibromialgia é um detalhe, né? Ela não interfere nesse ponto. Nesse bolo aí de coisa. Então, teve gente que perguntou, a gravidez piora os sintomas, melhora os sintomas? Teve gente que me falou, eu melhorei, eu não tive dor durante a gravidez. Teve gente que falou, nossa, tive muitas crises, né? Por causa da Teve muitas crises. Eu não conseguia virar na cama de dor. Uhum. Eu tive muitas crises mesmo. De eu não conseguir trocar as crianças para ir pra escola de manhã. Era meu marido. Tinha dias que era meu marido que fazia isso. Uhum. Né? Tinha dias que eu escutava o despertador tocar, eu tinha que esperar 5 minutos assim, falava, beleza, minha mente acordou. Uhum. Agora vamos esperar o corpo ter condições de eu conseguir levantar. Uhum. Tinha dias que com muito esforço eu conseguia levantar da cama. Uhum. Depois que a Duda nasceu, eu comecei a me mexer. A minha primeira grande conquista foi na padaria. 5 minutos de casa, coloquei a Duda no sling e falei, vou buscar um frango pro almoço. Eu vou lá. Gente, que luta! Que parecia que eu tava escalando o Everest. Meu marido falou, você tem certeza? Eu falei, não, eu vou, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Eu falei, não dá, não posso ficar parada. Então o médico liberou pra fazer caminhada. Eu falei, tá bom. 5 minutos. Eu cheguei pra... Tava tão cansada, gente, eu tava tão cansada. Maratona. Mas eu falei, ótimo, o caminho é esse, tem que insistir. Sim. Tem que insistir. Todo dia eu fazia alguma coisinha. Guerreira essa mulher, viu, gente? Nossa. Dor, nossa, eu falava, eu quero pra mão, pelo amor de Deus. Não vai dar. Tem que continuar insistindo, né? Enfrenta a dor. A melhor forma de lidar com a dor é continuar se mexendo. Sim, isso é grávida ou não, né? Grávida ou não. O movimento do corpo é algo que a gente sabe que ajuda muito, né? Claro que se você tiver um tempo para se programar antes da gravidez, é a melhor forma. Você consegue fazer esses ajustes até da medicação, do exercício físico, mas que nem o seu caso foi de surpresa e acabou. Já tô grávida agora, né? Agora teve que... E pelo que você estava me falando, assim, né? Apesar das dificuldades, é legal até compartilhar isso, porque a gente estava conversando que ninguém mostra esse lado, né? Da gravidez e... todo mundo só fala do lado bonito, né? Ninguém fala do lado dolorido da gravidez, sim. Aquele lado de não... Pode não ser gostoso estar grávida. Uhum. E tudo bem, não quer dizer que eu não vou amar meu filho. Sim, exatamente. Né? É que o pessoal só fala assim, ou é legal ou não é legal. Uhum. Se é legal, nossa, eu amo meu filho. Se não é legal, nossa, tudo você errado. não é uma boa mãe. Uhum. Eu posso não gostar de estar grávida, eu posso não gostar da maternidade e ainda assim eu posso amar meu filho e ser uma boa mãe. Sim, e querer mais um filho depois ainda, né? Só que tem muita gente que não gosta da gravidez se sente culpada. E se sente culpada porque o pessoal cai de pau em cima. Uhum. Né? Mães são seres muito criticados, né? E outras mães podem ser muito cruéis com outras mães. Sim. Né? O clubinho da maternidade é cruel. Uhum. Você começa a ver grupos de mães discutindo, nossa, é uma coisa feia, não é? As mães não se apoiam. Sim. Então eu até parei de ler um pouco. Porque... Não é legal. Porque cada pessoa ali tem o seu, né, modo de Cada pessoa tem o seu modo de ser mãe. E as mães não se respeitam. Em vez de se unir, se apoiar, falar legal, vira assim, quem é a melhor mãe, né?
Ah, não, pode pôr, tem que fazer dormir no berço, tem que fazer dormir na cama. Tipo, ai, você não faz isso, você não sei o quê, já começa uma crítica. Poxa, pra quem tem fibromialgia, por exemplo, vai amamentar de noite. Tem um jeito muito fácil. Tá com dor, é difícil de segurar, põe o bebê do lado pra dar o peito. Deitada. Deita de lado, ajeita o bebê no travesseiro, ajeita o peito ali, amamenta deitada. Ah não, tem que dar o peito bonitinho e depois põe o berço. Deixa o bebê dormir na cama. Se aquilo funciona pra você, tá bom assim. O importante é que funciona pra cada um. Isso é bem importante. Assim, uma coisa que me deixa um pouco triste, assim, de ver as perguntas, as dúvidas, é de mulheres que têm um grande sonho de ser mãe, que querem muito ser mãe, e estão com tanto medo, e estão, assim, impedindo isso por causa da fibromialgia. E conversando com a Pri, conversando com outras pessoas aí, assim, eu não sou mãe, né, eu não posso dizer com tanta propriedade, mas eu acho que se é um sonho seu, sabe? Vai atrás. Você vai encontrar as formas, você vai dar o seu jeito de resolver, né? Porque é o que a Pri falou, quando você pega ali o bebezinho, você vê aquilo. A fibromialgia é só mais uma dificuldade. A maternidade tem tantas dificuldades maiores que a fibromialgia. Né? No final das contas, a fibro ela acaba sendo só mais uma. Entra no bolo ali e já faz o combo da dificuldade. Porque você acorda um dia e você fala, nossa, eu tô com dor. Né? Aí você escuta um choro, você escuta alguém que caiu de cabeça no chão. Aí você vê alguém que tá com febre. A tua fibra acaba sendo o menor dos problemas. Você descobre no dia a dia, você fala, minha fibra não é nada. Você descobre que a sua força é muito maior do que você imaginava. Você fala assim, eu tô com dor, mas teu filho tá vomitando, tá com febre, tem que levar no hospital. Você enfia tua fibra no bolso e vai. Com dor ou sem dor, você fala, tá bom, toma um analgésico aqui, vai fazer efeito. Você até esquece que você tá com dor. Você tá cansado, tem roupa pra lavar porque teu filho tá sem calça pra ir pra escola. Você vai ou você delega, você dá um jeito. Você dá o seu jeito. Você dá o seu jeito. Tem que fazer janta porque teu filho quer comer arroz e feijão. Vai e faz. Estão perguntando aqui, algumas pessoas já perguntaram do medo do filho ou da filha também desenvolver fibro, né? Já tinham me perguntado antes, aqui tô vendo que na live o pessoal tá falando. E assim, como a gente não conhece muito bem onde que tá o problema da fibromialgia, como que ela realmente se manifesta, em que substâncias que estão alteradas, como a gente não conhece muito isso, é difícil dizer se ela é uma doença que se transmite, que passa, né, que é genética. Tem indícios, sim, de que ela, quem tem fibromialgia, principalmente entre mulheres, os familiares têm mais chance de desenvolver. Então aqui na minha casa, por exemplo, a minha mãe tem, eu tenho e a minha irmã tem. Então assim, é uma questão, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, assim como qualquer outra doença, né, hipotireoidismo, diabetes, enfim, qualquer outra doença. Aí eu acho que é uma questão de você, não sei, avaliar, pensar. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é ensinar desde pequeno a lidar com isso da melhor forma. Ótimo, isso mesmo. Porque vão existir outras coisas, né, também. A questão do transtorno bipolar. Também existe essa história de ser hereditário ou não. Né? O meu psiquiatra fez uma investigação na família e existe um forte componente indicando. Meus filhos podem ter ou não? Não sei, são pequenos demais para saber. A única coisa que eu posso fazer desde já é ensinar a ter inteligência emocional para que, se vierem a ter no futuro, possam lidar com isso de uma forma mais saudável. Sim. A fibromialgia é da mesma forma. Vamos praticar atividade física desde cedo, vamos ter inteligência emocional desde cedo. Ter uma alimentação legal. Ter uma alimentação saudável, para que, se vierem a ter, vamos trabalhar isso de uma forma mais saudável. Para tentar sofrer um pouco menos no futuro. Eu acho que conforme você vai aprendendo a lidar melhor com a sua condição, isso vai tendo um peso menor na hora de pensar se isso, né, vai ser transmitido ou não. A gente não pode evitar. E outra, mesmo a gente não tendo nada, as chances genéticas de acontecer alguma mudança, né? Então, assim, você acaba, então não vou ter filho, porque não vou ter vai filho. Que ele desenvolve alguma doença, né? Alguma coisa. E se a gente for ficar pensando nisso, a gente não vai ter filho. Né? Sim, a gente não pode pensar, a gente não pode proteger as crianças de tudo. Eu não vou ter filho pensando que ele não vai sofrer. Eles vão sofrer coisas mais cedo ou mais tarde. Né? O que a gente pode fazer é preparar. Nossa, adorei isso, realmente.
tendo essa consciência, você já prepara emocionalmente, principalmente, porque eu acho que assim, na fibro, né, principalmente, enfim, transtorno bipolar também, mas esse trabalho emocional, um trabalho emocional que a gente faz. autoconhecimento e esse autocontrole é fundamental, não para curar a doença, mas para você lidar viver com ela, né, conseguir lidar, viver aí de bem com isso e tal. Realmente muito legal. A cura mesmo eu acho que não tem, mas vai saber como, o que eles vão... E vão saber que outros tipos de doença que eles vão estar sujeitos também. Né? Não vou deixar de ter filho por causa disso. Até principalmente porque é um sonho, né? Até porque eu tentei evitar, né? Não deu certo. Eu tentei evitar, mas eles vieram ainda assim. Então o que eu posso fazer é prepará-los para lidar com isso caso aconteça, né? Muito bom, Pri. E deixa eu ver aqui, do pós-parto, que o pessoal perguntou, você tem algo a dizer? É uma loucura, para quem tem fibra e para quem não tem fibra. Você tem as duas experiências, né? Tem. Uma gravidez com fibra e uma gravidez sem fibra. Eu lembro, a minha irmã tem, logo que, a diferença entre o meu sobrinho e a minha filha do meio é de 3 meses, né? Minha irmã teve o meu sobrinho, minha filha nasceu 3 meses depois. Minha irmã chegava com o meu sobrinho lá em casa chorando, né? Do tipo, o que eu faço com esse menino? Porque minha irmã morava na casa do lado. Em pânico. Porque ela também não sabia o que fazer. Sim. Né? Desesperada. O que eu faço? Mãe solteira, o que eu faço com essa criança? Independente de doença. Né? Porque acontece. É normal. Os 3 primeiros meses são assustadores para toda e qualquer mãe. É muito difícil uma mãe no pós-parto que saiba o que fazer. Os hormônios fazem uma bagunça, a amamentação é difícil para toda e qualquer mãe, né? Porque a criança ela não sabe nascer no mamar. E nenhuma mãe consegue falar assim, ó, é muito difícil uma criança que pegue no peito bonitinho. É muito difícil uma mãe que não fique com ferida no peito, que não sinta dor para amamentar. E isso ninguém conta. Sim. As campanhas falam assim, amamente até os 6 meses. Possa amamentar em público sem problema. Mas ninguém fala que dói. Muito, né? Porque o que o pessoal tem me falado é ninguém tipo, fala que sangra. Ninguém fala que faz ferida, que você tem que insistir. Né? Então muita gente desiste por causa disso. Procure uma consultora de amamentação. No posto de saúde eles dão orientação gratuita para você. Legal. Né? Então vale a pena insistir sim. Muita gente desiste e parte para a fórmula porque é mais conveniente. Sim. Realmente é mais fácil. Sim. Que nem no seu caso, né? Você fez uma escolha. Eu fiz uma escolha até porque senão você ia pirar, né? eu ia pirar, eu não ia conseguir cuidar dos treinos. Mas e também porque eu precisava voltar para os meus remédios o mais rápido possível. Né? No meu caso, isso foi o fator que mais pesou. Porque amamentando você não ia poder ter a medicação do transtorno bipolar, não era nem da fibromialgia. Isso foi o que mais pesou, eu precisava voltar para a medicação. Senão eu até teria insistido mais. Mas vale a pena sim insistir na amamentação. E nesse ponto a fibromialgia não interfere em nada. Se é o primeiro filho, se a pessoa tem tempo para cuidar disso, o sling ajuda muito. Bota o bebezinho ali, né? Você vai sentar na cama, enche de almofada. Não precisa ficar segurando o braço, relaxa o braço, apoia em travesseiro. Tem almofada de amamentação, tem posições bem tranquilas para amamentar. Não é só a clássica posição. No banco de amamentação eles ensinam várias posições tranquilas para amamentar, que não vai doer, não vai cansar. Então vale a pena insistir na amamentação. Legal. E o pós-parto, privação de sono, judia. Imagina, mas gente, existem opções. Bombinha de leite, que você pode tirar o leite, armazenar em outra pessoa, dar de mamar, e você pode dormir um pouco. Eu acho que de tudo que você está falando, assim, é a questão de todos esses desafios não são um empecilho para você não engravidar. Você vai ter que arranjar o seu jeito. Tem. Você vai ter que, né, talvez ter ali uma saída, ter um plano B. É difícil, mas não é o fim do mundo. E quando passa aqueles 3 primeiros meses que são os mais difíceis, depois você tira de dentro. É gostoso, é uma delícia. Né? Depois quando você escuta aquela coisinha gostosa chamada de mamãe, valeu a pena tudo. Quando você vê aquele bichinho correndo pela casa, que aí quando começam as artes, que aí quando começa a aprontar, né? Aí depois vem a fase que vem os primeiros nãos, vem as birras dos 2 anos, aí você fala, era só isso?
Você descobre que essa é a legal. parte mais fácil. Então, e o legal é isso que você falou, de que assim, engraçado que você acaba não lembrando dessas coisas ruins, tanto que aí você engravida de novo e tal, aí você fala, meu Deus, eu tinha esquecido que era tão difícil. Mas porque acho que no fim das contas o que se sobressai é esse prazer, né? Esse É a parte amor. gostosa. Que o resto acaba ficando só, tipo, no passado, né? Foi difícil, mas. Esses tá dias eu tava aqui. até brincando com meu marido, eu falei, a gente passou, a Heloísa tá na fase dos 2 anos, né? Uhum. O pessoal fala adolescência do bebê. É. Ela vira assim, não. Ah, filha. Começa a fazer As birras, né? Aí eu virei pro meu marido esses dias e falei, escuta, a gente passou isso com o Cadu? A gente não matou ele, não? A gente passou por essa birra toda. engraçado. Passou. Né? Falei, se prepara que daqui a pouco a gente vai passar de novo. É uma memória seletiva, né? Você acaba pensando, Se acho que não era esquece. tão difícil, acho que. E o pessoal brinca, daqui a pouco fala, nossa, vamos ter mais um? O pior é que daqui a pouco é capaz de ter mesmo. Não, pelo amor de Deus, não brinca. Já deu, já. Não quero mais. O problema não é mais um filho, é a gravidez. Eu não quero passar por outra, não dá. Meu corpo não aguenta mais uma. Sim, mas tá bom, 3 já. Tá também, ótimo, né? já não cabe mais um Família de tá trás do cheia. carro. Já tá ótimo. Na minha casa a gente teve que dividir os carros, porque 4 já ficou excessivo, né? Não, já tô com 2 berços no meu quarto já, não dá. Nossa, gente. Isso é engraçado esse negócio, eu tava lendo sobre essa questão da memória seletiva, que a gente tem uma certa idealização na nossa mente de coisas que já aconteceram e a gente lembra seletivamente daquilo que nos convém. Então você fala assim, nossa, aquele tempo que era bom e eu não sabia, eu era feliz e não sabia. Só que na verdade isso nunca existiu, porque naquela época você também tinha problemas. os seus problemas, só que hoje a sua lembrança é do putz, valeu a pena, era legal, sabe? Porque hoje são outros problemas. Então, na verdade, isso é bom porque você pensa, tipo, vai passar, né? O filho é uma coisa tão maior do que só esses meses ou só esses desafios, né? É uma coisa. E os desafios eles vão aumentando a cada fase. Nem acha que vai parar na gravidez. Aí depois, quando os desafios aumentam, você fala, nossa, mas era tão fácil antes, era só segurar no colo e dar mamadeira. Porque começa a engatinhar, você começa a se preocupar com outras coisas. Aí começa a andar, vai ficando mais complicado. Aí começam as birras. Aí aprende a falar não. E você acha que a fibro é muito diferente para uma mãe que tem fibro e uma mãe que não tem fibro? Lidar com todo esse processo, essa questão da disposição, as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Às vezes eu lamento um pouco que a minha disposição podia ser um pouquinho maior. Porque às vezes eu tô um pouco dolorida para brincar com eles. Né? Então eu falo, puxa, eu podia levar um pouquinho, mas eu tô com um pouco de dor. Né? Eu podia brincar um pouco mais, mas eu tô um pouco dolorida. Então isso eu lamento um pouquinho. Sim. Né? Eu tenho minha enteada que leva as crianças para brincar, tudo. Minha enteada tá com 19 anos, então ela leva eles para brincar. Mas às vezes eu falo, puxa, eu podia ir, né? Pra a mãe quer levar pra brincar. Né? Mas às vezes algumas coisas vai ter que ceder. Eu tenho que abrir mão, então eu me lamento um pouco por causa disso. Tem horas que eu tô dolorida pra levar pra brincar. Né? Mas eu aprendi a compensar. Tem horas que eu não tô com disposição pra brincar, então eu vou brincar no chão com eles. Sim. Você arranja também outras a gente formas. Não vou deixar de fazer. Né? Não tô com disposição pra ficar pulando, então vamos brincar de deitar no chão? Vamos fazer outras brincadeiras? Sim. É questão de usar a criatividade. É bem legal, muito legal isso, porque acho que a gente tem que ter essa consciência de que realmente nem tudo vai ser fácil, né? Pelo contrário, a gente vai ter muitos desafios, a fibro vai acabar interferindo nesse sentido com alguma coisa, mas que isso não seja um limitante, né? Tem que usar criatividade para driblando. Eu não vou ter disposição, às vezes, para fazer uma janta, mas eu vou ter que deixar alguma coisa congelada. Então, o dia que eu tô com um pouquinho mais de disposição, eu faço um pouco mais de mistura, um pouco mais de feijão, deixo no freezer. O dia que eu não estiver bem, eu já tenho pronto. Né? Não vou estar com disposição para fazer, para lavar roupa todo dia, então eu vou ter que comprar um pouquinho mais de roupa para eles, para deixar na gaveta, para não faltar. Então, é tudo uma questão de saber a minha limitação e saber como é que eu vou driblar isso para não faltar lá na frente. Sim. É tudo uma questão de planejamento. Porque eu sei que a minha dor vai me causar algumas coisas. Sim, assim como acontece independente do filho, né? Você acaba tendo que se programar, você acaba tendo que se adaptar a essa realidade da fibra, né? Da dor, da fadiga.
é bom ter com quem contar. É bom saber, olha, eu posso contar com as pessoas, eu posso... Sim. Logo que eu descobri a fibra, eu mudei pra casa da minha sogra. Né? Porque eu não conseguia. Né? Então foi muito bom, minha sogra sempre foi uma grande ajuda pra mim. Né? Porque lá eu tenho minha sogra, tenho minha enteada. Então você já tem uma ajudinha boa, elas me ajudam muito. Né? Tanto que o meu mais velho é muito cuidado com a minha sogra. É a vovó pra tudo quanto é lado. Legal. Ele é um xodó com ela, então ela me ajuda muito com as crianças. Isso é bom, né? Ter com quem contar, acho que é sempre muito bom. Já é ótimo quando você não tem a fibra. Tendo a fibra. Né? Porque falam que é necessário uma aldeia toda para criar uma criança. Esse é um ditado africano. Né? É realmente, né? Você precisa ter uma aldeia toda para criar uma criança. Né? Essa história de, não, eu sou mãe e dou conta de tudo sozinha. Isso é coisa da sociedade moderna. Né? Porque nas tribos, todo mundo cria o filho de todo mundo. A mulher vai trabalhar, vai cuidar da casa, vai criar o filho sozinha, vai lidar com tudo, vai estar bem de saúde. Não, ela vai enlouquecer. Sorrindo. E vai ficar linda, não, isso não existe. Bem penteada. Isso é coisa que a mídia falou que existe. Né? Isso na realidade, ela vai ficar louca. Sim. Porque isso não funciona assim. Com certeza. Né? E o trabalho emocional, acho que é algo também legal pra falar, né? O trabalho emocional é necessário. Você faz bastante coisa. Eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar. Tem dias que eu falo assim, isso não vai me chatear. Acontece alguma coisa e eu falo, não, eu não vou dar importância pra isso. E eu tenho que repetir a cada 2 minutos pra eu realmente não dar importância pra isso. Né? Porque... É que às vezes as pessoas acham que é assim, né? Você vai resolver o seu problema emocional, pronto, tipo, check na lista, né? Fiz a terapia. E sendo que é algo dinâmico, né? Todos os dias você fazer as escolhas. Você tem que fazer escolha e às vezes você tem que repetir a escolha a cada 5 minutos. Escreve na parede. Eu não vou ligar pra isso. Isso não vai me chatear. Eu não vou dar importância pra esse negócio. E tem que fazer vista grossa pra muita coisa. Não tentar ser super mãe, não tentar ser super mulher. Eu acho que isso é fundamental, porque quem tem fibra já tem um pezinho ali em querer dar conta de tudo, né? Não existe isso. E às vezes você vai ter que pedir ajuda mesmo. Uma coisa que vem com a maternidade, que eu acho que é importante falar. A mãe tenta dar conta de tudo. Né? Isso também não existe. Acostume-se a ter pó nos móveis, acostume-se a que o lixo vai ficar ali para recolher 2, 3 dias. Mudar as suas prioridades, né? Mude as prioridades. Muitas vezes a roupa vai ficar sem lavar, sem passar, né? A roupa vai ficar ali 2, 3 dias, né? Muitas vezes a gente brinca que a roupa, ela nem vai pro guarda-roupa, né? Quem quer roupa limpa que vai pegar o berço. Eu não sei que mãe que tava aqui, que blogueira que eu tava lendo esses dias, que falava que a roupa ia do varal pro berço, porque a neném dormia na cama. O berço tinha virado depósito de roupa limpa. Né? Quem quisesse roupa tinha que buscar no berço, porque não ia nem pro armário, porque nem passava também. Né? Então a dinâmica da casa muda. E cada mãe que vai achar a sua dinâmica. Isso é com o tempo. Legal, gostei. E cada mãe que vai se encontrar. Leva tempo mesmo. E tem que relaxar e curtir. A maternidade é gostosa. É uma loucura. Mas é gostoso, vale a pena, sim. Vamos ver se o pessoal se animou ou se desanimou pra ter filho, né? Mas eu acho que... Vale a pena, espero que tenha se animado. Eu acho também. A gente tem que ter a consciência, né, que vai ter que lidar com várias coisas, mas que no fim das contas, acho que o amor supera, né? Eu não me arrependo. Mesmo tendo vindo 2 no susto, né? Não, tendo passado por tudo que passou. Foi muita dificuldade, foi... assustador, né? Eu passei por momentos de depressão na 3ª gravidez, porque juntou o transtorno bipolar, a hiperemese, a fibro, eu sentia dores e ainda tive um problema de aderências, então eu sentia as dores da fibra, eu sentia as dores das cicatrizações mal feitas das outras cirurgias. Eu sentia a depressão, que eu não tinha vontade de sair da cama, os enjoos, então, e ainda assim, as crianças querendo brincar, eu não tinha a menor disposição. E ainda assim eu não me arrependo. Que bom. Só não quero passar de novo. Ânimo, gente. Só pra gente encerrar, eu vi que o pessoal tá falando um pouco de novo das medicações, né? Da questão. Acho que é uma preocupação muito frequente. Será que eu não vou poder tomar nada? Meu Deus do céu, como que eu vou lidar com a dor? Então, a gente tinha comentado no começo que isso é muito relativo. Muitas medicações não podem ser usadas na gravidez porque vão fazer mal pro bebê.
outras são mais assim, potencialmente prejudiciais, mas nem tanto. Isso é uma coisa que tem que ser avaliada com o médico, com o risco da própria mãe. Então, por exemplo, às vezes a medicação ela não é 100% segura, mas o risco que a mãe está exposta, se ela não tomar aquilo, vai ser mais prejudicial para o bebê. Como até a Bri estava comentando, às vezes o próprio cortisol, do estresse da mãe, ele já vai fazer mal para o bebê. Então tudo tem que ser avaliado, assim, mas sempre com o médico. Assim, a automedicação já é terrível, muito menos na gravidez, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a Pri comentou que ela, de fato, foi para o hospital tomar analgésico. Que você eu vivia tomando medicação durante a gravidez, né? Eu fui acompanhada por psiquiatra, por clínico, né? Eu tomei medicação controlada durante mais da metade da gravidez. Nas 3 gestações eu tomei medicação controlada, mas eu fui acompanhada por psiquiatra, por clínico, pelo obstetra, cuidado, né? Né? Tudo sempre muito bem avaliado. Então, assim, você não fica à deriva. Existem muitas medicações que você pode tomar para te dar apoio e para te dar suporte. Então, você não precisa sentir dor durante a gravidez. E além da medicação, as outras intervenções também que já valem para fibro, né, sem gestação, que é movimentar o corpo, exercício, uma alimentação mais saudável, né, mais natural. O exercício acho que é uma das coisas que hidroginástica e caminhada mais ajuda. Pilates também é muito bom para gravidez. A acupuntura também é muito recomendado para grávidas. Né? Procura um profissional que lide com gravidez. Tem um outro ponto só que você não pode usar para gravidez, mas ajuda muito. Terapia é indicado para quem está grávida também, porque vira um mar de hormônios. Nossa, grávida sente coisas assim que você fala, nossa, mas chora por qualquer coisa. Já fica aquela, né? Montanha-russa. Já fibra já né? Na gravidez deve ser super... É o dobro. Você chora por qualquer coisa. Eu chorava com comercial de margarina, assim, literalmente. Qualquer coisinha linda. Eu falo, ai, que lindo, chora. Eu já sou assim na vida, imagina grávida, deve ser uma loucura. Mas, gente, acho que é isso aí. Eu acho que, enfim, se pudesse resumir aí tudo, né? Vão ter desafios, tendo fibro ou não. Acho que nem metade dos desafios da gravidez vão ter a ver com a fibra. Vão ser várias outras coisas, né? Muita coisa. Que a gente vai ter que aprender a lidar. Existe solução para dor, existe solução para lidar com o seu emocional. Você vai achar saídas, né? A Pri, imagina, ela passou por um monte de imprevistos e o bebê recém-nascido, o outro filho com catapora, uma loucura, e a gente acha soluções, né? Eu acho que vem essa força, eu falo, eu vou ter que fazer isso. Até porque você tá lá, o bichinho tá lá, tá precisando de você e não tem outra opção, você não tem pra onde correr. Você não pode chegar e devolver o bebê e falar, não quero mais. Né? Não tem o que fazer, né? Já tá lá. Isso te torna mais criativa, te torna mais dinâmica, te torna muito mais forte. Você tira a força de onde você acha que não tem. Né? E a gente acaba se tornando uma pessoa muito melhor. Nossa, não tem comparação. Eu acho que é uma experiência única, né? A gente se transforma. Ai, que gostoso. Eu acho que isso vale para qualquer sonho, né? Seja um sonho de gravidez ou outros sonhos que a gente tenha na vida, que a fibra não seja algo que bloqueie esses seus sonhos, né? Que impeça, que limite esses seus sonhos, seja ele qual for. A gente vê tanta história de superação, tão assim, né? A gente já conversou, acho, sobre isso. Mas quando você quer a coisa, você arranja formas, né? Você dá o seu jeito ali. Porque a fibra, ela é extremamente limitante, ela é uma doença muito complexa, ela é incapacitante realmente. Mas a gente tá aqui, né? Tá andando e, enfim, a gente tem essa possibilidade de inovar, de criar e achar saídas, né? Pra realizar aquilo que a gente quer. Isso é verdade. Então, sendo gestação ou não, eu sou muito a favor da gente insistir nos nossos sonhos, porque eu acho que é isso que alimenta a nossa alma. E assim, com fibra vai ser um pouco mais difícil, enfim, até alguma coisa boba, assim, uma viagem. Pode ser que sim, sabe? Né? A fibra ela vai dificultar algumas coisas. Mas quem é que não tem uma dificuldade, né? Quem é que não tem alguma... Se a gente quer realmente algo, acho que dá pra fazer acontecer, né? De um jeito. Eu sempre penso assim, existem coisas muito piores do que fibra e tem gente que vai lá e faz. É verdade.
Existem, eu vejo gente superando coisas muito maiores do que a fibra. Né? Que teoricamente são mais complexas, né? Porque eu tenho, além da fibra, eu tenho transtorno bipolar. Então eu já superei coisas assim, Sim. das pessoas olharem pra mim e eu ver pelo olhar dela que elas achavam que eu não ia conseguir. Você foi lá e fez. Tô aqui. A última crise do transtorno bipolar foram 2 anos pra recuperar. Que eu não podia dirigir, que eu percebi que minha mãe deu medo de eu tomar banho com a porta trancada. Eu tava ficando vigiada. As pessoas ficam, né, assustadas. Ficam assustadas. Eu já dei susto em muita gente já por causa das minhas crises. Então, e eu tô aqui. Né? Ninguém falava que eu ia casar e ter 3 filhos. E a mulher superou, gente. E eu dei a volta. Isso aí, nossa, olha, muito obrigada pela conversa. Foi muito inspiradora para mim. Agradeço pelo convite. Você... Espero não ter assustado ninguém. Espero que vocês não estejam aí desesperados, mas parabéns, Pri. Acho que o pessoal tá até aqui falando, parabéns pela força e tudo. Você é uma super guerreira e tô muito feliz da gente ter falado desse assunto. Vamos ver depois, se tiver mais dúvida, a gente depois responde, tenta conversar, grava mais uma. Mas foi muito legal falar sobre isso. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço a oportunidade. E quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Tenham filhos. Vale a pena. É muito bom. Uma experiência única. O sorrisinho deles eu sou a mãe mais coruja do mundo. Então, eu sou suspeita. Ai, gente. Então é isso. Obrigada, gente. E é isso. Um beijo pra vocês. E a gente vai mantendo o contato aí. Agora eu tenho que encerrar aqui. Tchau, pessoal do Instagram. E o pessoal do Face. Peraí, que você vai ter que ficar sozinho um pouco aí pra eu encerrar aqui o negócio.